está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou rapidamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a grande multidão que te comprime e ainda perguntas: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada da tua doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda vai incomodar o mestre com isso? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão? Por que esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que também o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Gente boa, que alegria, que bom estarmos aqui reunidos nesse santuário São Miguel Arcanjo, celebrando a nossa Eucaristia, nesta tarde bonita, abençoada que Deus nos concede, alegria da presença, participação de cada uma aqui conosco,
Que bom, sejam bem-vindos, bem-vindas. Alegria de você que nos acompanha também nessa tarde, formando essa grande família, esse grande exército de São Miguel Arcanjo, de pessoas que amam a Jesus na Eucaristia, pessoas que amam e querem construir, edificar o reino de Deus. Na alegria de ouvirmos a palavra de Deus, Deus que nos fala, Deus que quer nos orientar, mostrar o caminho a ser seguido. Ouvimos na primeira leitura, segundo livro de Samuel, capítulo 18, o fim triste de Absalão, filho do rei Davi, que estava usurpando dele o trono, aproveitando de uma onda de fama, de um momento, e enquanto andava com a sua mula, como diz o texto, com sua grande cabeleira, ao passar por baixo de um arbusto, ficou nela preso com seus cabelos. E ali alguém dos inimigos, vendo ele ali preso, lançou 3 dardos em seu peito e ali ele morreu. Queridos irmãos e irmãs, quando dão a notícia ao rei Davi, que estava por ele sendo perseguido, ao invés dele se alegrar, porque afinal de contas Absalão havia se convertido em seu inimigo, porque o perseguia e tinha usurpado o seu trono, Davi chorou amargamente. Davi se entristeceu e no pranto dele, todo o povo também se colocou a chorar. Que nós aprendamos com Davi a não nos alegrarmos com a desgraça de ninguém. Quantas vezes nós vibramos com a desgraça dos outros, mesmo que seja dos nossos inimigos. Se é que temos inimigos, porque cristão não deve ter inimigo. Mas que nós não nos alegremos com o sofrimento, com a tristeza, com a dor de ninguém. Pelo contrário, nós devemos trabalhar para a vida e lutar para a vida e batalhar para que o amor prevaleça e não a morte. Trabalhar para que a vida aconteça, para que a paz se estabeleça. E não a divisão, não a discórdia, não a morte. Aprendamos do rei Davi, que chora amargamente a dor, a morte daquele que o perseguia. Porque ele acreditava ainda que aquele poderia voltar atrás. Poderia mudar de vida, poderia se converter. Então vamos também rezar, suplicar, pedir a Deus pela conversão, pela transformação daqueles que muitas vezes estão nos perseguindo no dia a dia. Porque é assim que o cristão faz. Ele não retribui o mal com o mal, pelo contrário. Ele tenta de todas as formas levar o amor. Porque o cristão é ministro do amor. No Evangelho encontramos Jesus passando novamente para outra margem do mar e encontrando ali com Jairo, um dos chefes da sinagoga, que vai ao encontro dele, pedindo pela sua filhinha de apenas 12 aninhos, que estava acamada, doente, enferma. E Jesus se coloca a caminho para ir à casa dele, para ajudá-lo, para curá-la, para lhe estender as mãos, para que ela sare e viva. E nesse caminhar, a multidão vai se reunindo em torno de Jesus, e essa mulher que entra no meio da história, que também há 12 anos sofria de um fluxo contínuo de sangue, uma hemorragia, já havia gasto todos os seus bens e nada de solução, mas ela tinha fé. Se eu tocar ao menos na roupa de Jesus, eu ficarei curada. Olha que fé bonita tinha essa mulher. No meio da sua dor, no meio da sua enfermidade, com todos os problemas que ela tinha, com aquela doença que a desgastava há tantos anos, se eu chegar e tocar no manto de Jesus, se eu tocar em Jesus, se eu me aproximar de Jesus, Ele vai me curar. E ela chegou e tocou em Jesus. E foi curada. E foi curada.
Notem, queridos irmãos e irmãs, depois o encontro, a conversa, Jesus continua caminhando, chega a notícia de que a menina já havia morrido. Jesus fala, não, ela apenas dorme, vai e chega na casa. E ao finalzinho do evangelho, quando Jesus diz, Talita cum, levanta a menina, ela se coloca de pé e começa a andar, diz o evangelho, porque diz ela também, ela se colocou a andar porque ela tinha 12 anos. A mulher, 12 anos de hemorragia, a menina, 12 anos, colocando aquilo que há muito tempo, 12 sempre o número de plenitude na Sagrada Escritura, as 12 tribos de Israel, os 12 povos. Aí, dizendo aquilo que há muito sofria, aquilo que há muito padecia, em Jesus tem solução. Aquilo que parece impossível aos olhos dos homens, aos olhos dos médicos, aos olhos da humanidade, Deus pode. Deus tem poder para isso. Temos que buscar em Deus, clamar a Deus, ir ao encontro de Deus, nos movimentar, nos mover pela fé, ir ao encontro, como disse Jesus, para aquele pai, não tenhas medo, basta ter fé, basta ter fé, que nós tenhamos fé realmente para irmos ao encontro de Jesus, para caminharmos ao encontro de Jesus, para buscarmos Jesus, porque é na força da fé que nós vamos encontrar com Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e Jesus, como Filho de Deus, é o nosso Salvador, é Ele que pode nos salvar. Às vezes nós colocamos tanta fé nas mediações humanas, nas pessoas, nos médicos, nos remédios, nisso, naquilo, na ciência, não, a coisa noutra, tudo bem, mas que a nossa fé maior seja em Jesus Cristo, que nós acreditemos em tudo isso, ok, mas que nós tenhamos a fé sobrenatural em Jesus Cristo. É esse Deus que vem ao nosso encontro, Ele que se encarnou, Ele que se fez um de nós, é Ele que nos entende, Ele que nos compreende, Ele que pode nos elevar, Ele que pode nos salvar, Ele que pode nos resgatar. É Ele que é a grande solução para a nossa vida. Que nós tenhamos a fé deste pai que foi ao encontro de Jesus, clamando por aquela filha que sofria, que padecia. Que nós tenhamos a fé desta mulher que foi ao encontro de Jesus, porque ela mesma padecia. No meio das suas dores, angústias, meu irmão, minha irmã, caminhe até Jesus. Quantas vezes que no meio das angústias, das tristezas, das dores da vida, as pessoas, ao invés de irem ao encontro de Jesus, de irem até o sacrário, que é a fonte contínua, o rio, de onde emana a água da vida, o coração, o peito aberto de Cristo é o sacrário. Tem gente que vai buscar nas encruzilhadas, nos terreiros, fazer trabalho, ler sorte, mesa, fazer não sei o quê. Vai. É Jesus a fonte da vida, é Jesus a fonte da graça. Busque em Jesus. O Evangelho nos dá esses dois grandes exemplos. Para encerrarmos nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, estávamos aí rezando na última semana e muitos rezaram conosco, vários grupos de oração, por aquele menininho que próximo de nós, Maringá, hospitalizado, desacreditado, já com morte cerebral decretada, e que não tinha mais o que fazer, e na hora que os médicos foram para desligar os aparelhos, agora, no início da semana, a mãe caiu de joelhos, consagrou a Deus e milagrosamente seus órgãos voltaram a funcionar, seu cérebro voltou a funcionar, o menino voltou à vida, porque acreditou em Deus.
Ah, padre, mas eu entreguei fulano na mão de Deus e esse milagre não aconteceu. Por isso chama milagre, chama mistério. Mas creia, espere em Deus, até o último instante. Não desanime jamais. Confie na graça de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Porque Deus é Pai, não é padrasto, e Ele não desanima. Ele não nos abandona. Ele cuida de nós com todo amor, com todo carinho. Melhor que nossos pais. Deus é o grande Pai do céu. Que nós tenhamos essa grande fé em nosso Senhor, nosso Deus, Criador e Salvador. Depositemos no altar, queridos irmãos e irmãs, o pão e o vinho a serem consagrados. Depositemos no altar